Tem uma frase circulando por aí. Não é que os preços aumentaram, é sensação. E foi justamente essa frase que abriu a nossa investigação. Porque talvez a pergunta não seja se a sensação é verdadeira ou falsa. Talvez a pergunta seja: o que aconteceu antes de alguém sentir? Antes da sensação existe um corpo, existe fome, existe trabalho, existe renda, existe dívida, existe tempo, existe supermercado, existe cansaço e existe uma realidade material que não desaparece porque alguém encontrou uma palavra bonita para explicá-la. Nesse episódio, a Loca do Rolê percorre justamente esse caminho, do corpo para as condições materiais, das condições materiais para a organização social, daí para a técnica, e finalmente para o discurso digital. E nesse percurso aparecem dois materiais que se complementam. O primeiro é o artigo, Quando a Fome Vira Sensação. Nele, a investigação confronta a transcrição, os dados econômicos, o endividamento, o varejo, o caso das Casas Bahia, a diferença entre sensação, percepção e materialidade. O segundo é o próprio podcast que você está ouvindo agora. Um material sonoro para continuar essa caminhada pelo corpo, pelo trabalho, pelo consumo, pelo cansaço e pela linguagem que tenta explicar tudo isso. Os dois materiais estão na descrição. Você encontra o artigo completo e o caminho para aprofundar a investigação. Mas não vá procurando uma resposta pronta, porque a pergunta que ficou é outra. Quando alguém diz que tudo isso é apenas sensação, quem decidiu que a sensação era o problema? E o que aconteceu antes que ela aparecesse? Talvez a fome seja uma sensação. Mas antes dela, existe um corpo. E antes do discurso, existe uma vida material. Os dois materiais estão na descrição. Leia. Ouça. E depois a gente continua desconfiando. A Loca do Rolê não resolve. Ela desconfia.